Tem um padrão que eu observo na maioria das pessoas, e eu também já fui muito assim, que é a ideia de que você precisa ser sempre boazinha demais. Sempre disponível, sempre pronta pra ouvir ou pra ajudar qualquer pessoa. E a gente é ensinada desde cedo que isso é uma coisa muito boa, ser gentil, ser prestativa. E é bom até o ponto em que você começa a perceber que você deixou de existir pra si mesma, simplesmente porque começou a colocar todos os problemas e todos os outros na frente de você. E isso é comum porque a gente aprende a ceder de fato, para que sejamos reconhecidos como boas pessoas e porque essas pessoas vão poder contar conosco no futuro. Mas o que a gente não aprende e a gente deveria é a dizer não, é começar a colocar os seus limites, entender que a disponibilidade infinita não é sinônimo de generosidade infinita e que esse padrão mais lá na frente vai te cobrar muito. E não que isso seja culpa de alguém, mas chega um momento em que passa a ser responsabilidade nossa impor esses limites. E vamos começar falando sobre a diferença de você ser uma pessoa querida e de fato você ser uma pessoa útil. E aqui tá um ponto interessante do que eu vou te falar e que pode ser um pouco rude, mas quando você está sempre extremamente disponível, as pessoas só vão contar com você por causa dessa disponibilidade. E não necessariamente porque elas contam com você. Elas só gostam da sua serventia. E quando a sua serventia acaba, quando você já não quer mais fazer alguma coisa e aprende a falar não, aí sim você começa a descobrir quem realmente gosta de você e quem só tava ali pelo que você tava podendo oferecer. Só que pouca gente descobre isso. E quando descobre, já tá vivendo um caso de esgotamento mental. E tem mais. Uma disponibilidade excessiva sempre vai abrir espaço para que outras pessoas possam te manipular. Então eles aprendem que podem sobrecarregar você porque você não vai reclamar dessas coisas. Tem uma frase que eu costumo escutar bastante do senhor meu marido que briga comigo porque muitas vezes eu não sei dizer não para as pessoas e que toda vez que eu ouço faz muito sentido. Existem sempre dois problemas, o seu e o da outra pessoa. E se você já tem o seu para resolver, por que é que você tá pegando da outra pessoa? Porque assim você vai acabar com mais um problema e a outra pessoa vai ficar tranquila. E dessa forma a gente começa a observar que a gente pega problemas que não são nossa responsabilidade. É claro que isso não é sinônimo de dizer que você nunca vai ajudar nenhuma outra pessoa, mas significa que quando você escolhe realmente ajudar, essa é uma escolha consciente e não um reflexo para que você pareça um pouco mais agradável. Toda vez que você fala assim quando você queria dizer não, o custo emocional acaba se acumulando. É um cansaço de ficar carregando as coisas que não são suas. Isso cria um ressentimento dentro de você. Gera uma angústia de perceber que os seus objetivos ou seus sonhos começaram a ser jogados em segundo plano para você atender a demanda de outras pessoas. Isso não é só uma sensação. Tem um livro que é A Codependência Nunca Mais, que a autora vai falar exatamente sobre esse processo. Quando você vive tentando resolver a vida dos outros, você vai se abandonando até chegar no limite de esgotamento, abre mão daquilo que você gostaria de fazer, daquilo que seriam os seus objetivos, e muitas vezes nem percebe até ficar completamente vazio. E para trabalhar essa ideia, você precisa entender o seguinte: você vai desapontar as pessoas. Seus pais, seus amigos, seus familiares, as pessoas do redor, as pessoas que você nunca imaginou que iria desapontar. E tudo bem, isso tem que fazer parte do processo de você começar a se colocar em primeiro lugar. Eu sei que quando a gente é muito mais novo, isso parece quase impossível, porque a gente acha que precisa crescer e corresponder às expectativas que as outras pessoas têm pra gente. Mas quanto mais cedo você entender que isso vai cobrar um preço lá na frente, melhor. Porque a vida tem muitas consequências e toda escolha sempre vai gerar uma consequência. E a questão é, você prefere lidar com as escolhas que você fez ou com as escolhas que outras pessoas fizeram pra você enquanto você queria agradar a todo mundo? Porque sendo sincera, se alguma coisa der errado, ninguém vai assumir a responsabilidade. Então não é melhor você lidar com as suas próprias escolhas sabendo que você errou porque foi você que escolheu? Uma coisa que me ajudou muito nesse processo de aprender a impor os meus próprios limites e que eu acredito que funcionam para a maioria das pessoas é você aprender a gostar de fazer as coisas sozinhas. Quando você tem os seus próprios hobbies e as próprias coisas que você gosta de fazer, você naturalmente vai ficar menos dependente da opinião de outras pessoas, porque você vai estar mais ocupada sendo você mesma e mais focada na sua própria vida. Então a opinião de quem não é muito essencial vai acabando perdendo força. Isso não é muito arrogância mesmo, é só você entendendo que a sua vida não vai precisar de uma opinião externa para continuar existindo. Então, quanto mais rápido você começa a fazer as coisas sozinha, sem depender dessa opinião externa, é melhor. Aprenda a falar não e lide com o desconforto. Eu sei que a gente pensa, nossa, mas o que eles vão pensar de mim? E se ninguém mais quiser fazer parte do meu círculo de amigos? Mas a verdade é que, desde que as pessoas desgostem. Afinal, você vai preferir se sentir mal consigo mesma ou vai preferir magoar algumas pessoas que
na verdade, estão mais interessados na sua utilidade. Quem verdadeiramente gosta de você vai querer ficar ao seu lado, vai querer permanecer. E isso independente se você tem alguma coisa pra oferecer ou não. Vai por mim, essa amizade vai ser a única amizade que realmente vale a pena você cultivar na sua vida. E tem uma coisa que eu não falei, mas que eu deveria, você precisa se lembrar que a gente tá de passagem nessa vida. Ninguém sabe a hora que a nossa jornada de fato vai começar a terminar. A gente torce pra que seja quando nós já estivermos bem velhinhos, com uma vida já muito bem construída, mas a verdade é que ninguém sabe. Então você vai continuar vivendo em prol de agradar outras pessoas? Vai continuar esquecendo de você no processo, esquecendo de quais são os seus objetivos, os seus sonhos? Quanto menos você se valoriza, quanto menos você se dedica àquilo que você gostaria, mais as pessoas ao seu redor também vão aprender a te desvalorizar nesse processo. Então aprenda a gostar das pessoas que gostam de você e não das que estão ali por o que você está oferecendo a elas. Aprenda a não se colocar em segundo plano só para manter relações que estão ali porque querem que você os sirva. Porque isso não é lealdade, isso é só um negócio disfarçado de afeto que acaba te consumindo a longo prazo sem você nem perceber. Então não escolher você mesmo nesse processo tem um custo. Ele não aparece de uma vez, vai aparecer aos poucos mesmo. Mas é por isso que você precisa estabelecer limites, precisa aprender a desapontar as pessoas, gostar da sua própria companhia e dizer não quando verdadeiramente é não. Isso porque você merece viver uma vida que é só sua. E se você vive esse padrão, eu torço para que você saia dele o mais rápido possível. E se esse vídeo fez algum sentido para você, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.